escrita sagrada, mulheres poderosas e o fim de 3.000 anos da civilização egípcia. Eu sou Orlando de Miranda, roda a vinheta e vem comigo. Egito Antigo. Os egípcios desenvolveram 3 sistemas de escrita: a hieroglífica, a hierática e a demótica. A hieroglífica, escrita sagrada para templos e túmulos; a hierática, uma escrita formal e simplificada a partir dos hieróglifos; e a demótica, utilizada para escritos de menor importância. A escrita hieroglífica é a mais conhecida de todas. Considerada uma arte pelos egípcios, era dominada por poucas pessoas. Quando escrita em coluna, a leitura era de cima para baixo. Quando escrita em linha, o que determinava o sentido do texto é para onde o sinal apontava. Um símbolo poderia ter um significado restrito. Por exemplo, um olho representando um olho, mas um olho acrescido de linhas era sinônimo de choro. Os hieróglifos poderiam ainda determinar cidade, floresta, Deus. Por séculos, o sentido da escrita egípcia esteve perdida nas areias do tempo. Mas tudo mudou quando um general francês decidiu conquistar o mundo. Em 1799, as tropas de Napoleão Bonaparte, que ocupavam o território egípcio, encontraram um pesado bloco de granito. Era a Pedra de Roseta. Nela havia 3 sistemas de escrita: hieróglifos, demótico e grego antigo. O problema é que dessas 3 línguas, 2 estavam mortas, e a terceira, o grego antigo, era falado por pouquíssimas pessoas. Mas mesmo que alguém soubesse ler e escrever em grego antigo, ainda assim era muito difícil, quase impossível, achar semelhanças e um padrão entre o grego antigo, a demótica e a hieroglífica. Foi então que um jovem linguista francês, chamado Jean-François Champollion, se lançou nessa árdua tarefa de encontrar um padrão entre o grego antigo e as outras 2 formas de escrita. Champollion resolveu tomar como ponto de partida os nomes de Cleópatra e Ptolomeu, que estavam escritos em hieróglifos num obelisco construído no Egito. Ele então isolou os sinais que compunham os 2 nomes, os comparou e encontrou um padrão. E assim, passo a passo, ele foi desvendando o sentido de inúmeros outros sinais, até compor uma espécie de alfabeto base, o que possibilitou que ele lesse os hieróglifos antigos, descortinando milhares de anos de história. E os hieróglifos revelaram a história de mulheres poderosas. As egípcias ocuparam importantes cargos, tinham direito a possuir propriedades e, em caso de divórcios, havia divisão de bens. O corpo e o sexo não eram considerados tabu. Em homenagem a Bastet, deusa da fertilidade, todos os anos ocorriam comemorações com entrada gratuita e cerveja liberada. Era o Festival da Embriaguez, uma espécie de open bar. Nesse festival, as egípcias tinham liberdade para beber e conhecer pessoas. Meio que todo mundo se conhecia nessa festa. Sim, vamos beber e comer do banquete. Vamos nos alegrar. Alegrar e alegrar de novo. Que a Bastet esteja aos nossos pés. Vamos nos embriagar por ela, em seu Festival da Embriaguez. E depois de 9 meses, nasciam os filhos do festival, o que era motivo de orgulho por terem sido concebidos em um momento tão nobre. As mulheres tinham até direito a uma espécie de casamento teste, denominado de 1 ano de alimentação, para ver se o casório emplacava. Um texto encontrado por arqueólogos descreve uma dessas uniões. Você estará na minha casa enquanto for minha esposa, desde hoje até a temporada de inundações. Se a experiência desse certo, o casamento se tornava definitivo. Do contrário, cada um para um lado. Dentro da dinâmica moral da sociedade egípcia, o amor era considerado belo e o prazer sagrado. Como as mulheres eram respeitadas na sociedade egípcia, elas chegaram a ocupar o mais alto cargo de poder. Hatshepsut foi a primeira mulher faraó da história. Ela assumiu o poder após a morte de seu irmão e marido, Tutmés II. Os casamentos incestuosos eram comuns no Egito Antigo. Assim se mantinha o sangue real e o poder dentro da mesma família. Há um texto informando as funções da nova rainha. Tu estabeleces as leis. Tu reprimes as desordens. Tu vences o estado de guerra civil. Governas os vivos, e eles obedecem às tuas ordens.
Como governante, Hatshepsut teve um reinado formidável. Superou crises políticas, ordenou a construção de muralhas, templos, aquedutos e deixou um legado duradouro. Sua múmia foi encontrada em 2007 e após 35 séculos, curiosamente, parece sorrir. Mas como sabemos, tudo tem um fim. No século IV a.C., as tropas macedônias, lideradas por Alexandre Magno, controlaram o território egípcio. Esse período foi denominado de Egito Ptolomaico, porque após a morte de Alexandre Magno, Ptolomeu, um dos seus principais generais, assumiu o controle e fundou uma nova dinastia no Egito. Foi fundada a cidade de Alexandria e ela tornou-se o principal centro político, econômico e comercial do mundo antigo. Alexandria tornou-se a capital do Egito, transformando-se em uma das principais cidades do mundo, tanto do ponto de vista político, econômico como cultural. Além do famoso farol, em Alexandria foi construída a maior biblioteca da época, que tinha a pretensão de acumular todo o conhecimento do mundo. Cada embarcação que parava no porto era revistada. Se fosse encontrado algum papiro com informações importantes, ele era confiscado, copiado e devolvido. Alexandria ainda viu nascer a mais famosa rainha egípcia, Cleópatra. Cleópatra foi a 7ª governante com esse nome, mas ela ficou tão famosa que ninguém se lembra das outras 6. Ela subiu ao trono quando tinha apenas 18 anos e, muito astuta, resolveu associar-se com a maior potência da época, Roma. Os romanos eram os grandes importadores de grãos do Egito e por isso eles tinham interesse na situação política interna. E foi em Alexandria que Cleópatra conheceu um poderoso político e general romano, Júlio César. Cleópatra fazia da inteligência a sua grande arma de sedução e rapidamente Júlio César estava apaixonado. Da união entre Júlio César e Cleópatra nasceu o Cesário. Há indícios que apontam que o termo cesariana surgiu com o nascimento de Júlio César, que teria sido retirado do ventre de sua mãe. Mas o mundo antigo era palco de constantes disputas pelo poder. Em 44 a.C., um grupo de senadores assassinou Júlio César a facadas no Senado romano. Até tu, Brutus, meu filho, teria dito Júlio César ao seu filho que participou da conspiração. Para Cleópatra, o cenário era muito ruim. De uma só vez ela perdeu o seu amante e o seu aliado. E ela passou a temer pela vida dela e pela vida de seu filho. E Cleópatra não perdeu tempo. Primeiro ela mandou assassinar o irmão mais novo dela, para evitar eventuais disputas pelo trono. Como o poder em Roma também estava mudando, ela queria assegurar que seria a única e legítima herdeira do trono egípcio. O segundo passo foi seduzir outro poderoso político e militar romano. Dessa vez foi Marco Antônio, mas ela também não dava muita sorte. Em uma nova disputa pelo poder, dessa vez envolvendo Marco Antônio e os outros 2 membros do triunvirato que governavam Roma, Marco Antônio levou a pior. Cleópatra estava do lado dos derrotados. Em Roma se temia muito a influência que ela conseguiu exercer até mesmo sobre 2 dos maiores políticos e militares de Roma. O futuro de Cleópatra parecia estar entre a prisão e a execução. Então, a mais famosa rainha egípcia optou pelo suicídio. Dizem que estendendo o braço para que uma serpente a picasse, ela teve assim uma morte dramática. Ptolomeu XV é considerado o último faraó romano. Com a sua morte terminou também uma história de mais de 3.000 anos de dinastias, de poder e da civilização egípcia. Mas atualmente, o interesse pelo Egito não para de crescer. E se no mundo antigo eles buscaram, de todas as formas, os segredos da vida eterna, não seria um exagero dizer que eles atingiram a imortalidade. E aí, gostou do conteúdo? Quer saber mais sobre esse e outros assuntos? Se inscreve no canal, curte, clica no sininho. Ósculos e amplexos e até a próxima!